Ah, mas eu não sei vender. Ah, mas eu não sei oferecer meu produto. Para com isso, você precisa aprender a vender. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a montar um modelo ideal para que você possa aprender a prospectar da melhor forma o seu cliente. Então fica atento. Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo da Ponte B. E como eu falei aqui anteriormente, a gente hoje vai ensinar você a montar a prospecção de venda perfeita. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar no vídeo de hoje, antes até de entrar efetivamente no tema de hoje, é que nós estamos o tempo todo vendendo. Você vende uma ideia para alguém que você quer convencer, você vende para a sua empresa um projeto que você quer tocar na sua área, você vende o tempo todo. Até nas negociações em família e com amigos você está vendendo. Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, quando você quer persuadir alguém a fazer algo, você está vendendo. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar uma técnica muito disseminada e que é praticamente infalível quando se fala do ponto de vista da venda, né? E a gente tem que tirar, riscar do dicionário o fato de que a gente não consegue vender alguma coisa, porque venda é técnica. A gente está acostumado aí muitas vezes a ver, né, os vendedores do mundo de hoje como aquelas pessoas que têm capacidade de comunicação, né, que muitas vezes chegam na camaradagem para poder vender alguma coisa, um projeto, um produto. Isso sim faz parte, óbvio, do nosso script de venda, né, do que a gente deve ter como habilidade para poder vender. Mas venda é método, venda é técnica. E você não pode se acomodar com o fato de que você não sabe vender. O vídeo de hoje a gente vai dividir aqui com vocês uma técnica, uma metodologia chamada AIDA. Metodologia muito disseminada na área de vendas. E você precisa aprender a vender, porque você está o tempo todo vendendo. Você está vendendo um projeto para algo que você deseja realizar no seu trabalho. Você está vendendo um produto ou um serviço o tempo todo, ainda que você não esteja na sua área de vendas. Você está vendendo sua imagem pessoal à medida que você vai dividindo alguma coisa nas suas redes sociais ou compartilhando conhecimento com alguém. Então nós estamos o tempo todo vendendo. Vendendo uma ideia, né? Você que é casado, é casada, né? Você vende, né, para o seu esposo, para a sua esposa, uma ideia, né? Uma saída para jantar. Então nós estamos o tempo todo exercendo a venda. E aí, quão bacana não seria a gente ter uma técnica, estabelecer um modelo. E o AIDA é exatamente isso. Vocês vão perceber que através daquilo que eu vou dividir com vocês hoje, é possível vender qualquer coisa. Então, gente, o AIDA ele é um modelo que está inserido num grupo de modelos chamado de modelos da hierarquia dos efeitos. O que é que significa isso? Existe, de alguma forma, um padrão de comportamento do ser humano diante de algumas realidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que alguém bate a porta da sua casa, via de regra você deseja saber quem é. E aí a pergunta que você faz é: quem é? Toda vez que alguém liga para você e fala com você ao telefone, a primeira coisa que você faz quando você pega o telefone é falar o quê? Alô. Né? Isso acontece com todo mundo, via de regra. E isso é chamado de hierarquia dos efeitos. Sempre que uma ação ela é realizada, ela produz reações semelhantes em cadeia. E aí, baseado nisso, é que a metodologia AIDA ela foi construída. Então vamos lá. O AIDA ela faz referência a cada uma das iniciais de 4 palavras e ela foi criada por um americano chamado Elmo Lewis no ano de 1899. Ele era um publicitário e ele construiu o que a gente hoje chama de AIDA. Então vamos lá o que significa a palavra AIDA. O A se refere à atenção, o I se refere a interesse, o D a desejo e o último A se refere à ação. Então vamos agora passar por cada uma delas. Então vamos lá. O primeiro A é o A da atenção. No momento que eu estou prospectando o cliente, que eu estou fazendo o primeiro contato, que eu quero convencer alguém de alguma ideia, eu preciso primeiro prender a atenção dessa pessoa, reter a atenção dela. E existem formas de a gente reter essa atenção. Existe uma pesquisa da Universidade de Harvard que diz que os 5 primeiros segundos de qualquer processo de comunicação são os primeiros segundos mais importantes para reter a atenção de alguém. O que é que você tem feito no começo desse contato que você faz com o cliente ou com alguém ou com alguém com quem você deseja se relacionar para poder convencer ou persuadir de alguma forma? Os 5 primeiros segundos são os 5 segundos mais importantes de qualquer relação. Então é importante sempre que nessa primeira abordagem você consiga se destacar de alguma forma. Se a gente estiver falando aqui da comunicação verbal, né, e da comunicação corporal,
a gente tem alguns indicadores que são importantes para poder colocar aqui, tá? A Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, liberou uma pesquisa que aponta que 55% da capacidade de absorção da comunicação da outra parte, da parte com a qual eu me comunico, ela se dá pela capacidade de ler a minha leitura corporal. Então, é muito importante que no momento que eu estiver me comunicando com você, que você estiver se comunicando com alguém, você consiga gesticular para poder trazer exemplos, você consiga mexer os braços, mexer as mãos, porque isso dá a ideia de fluidez e facilita a comunicação. Sempre, no momento que eu estiver me comunicando, não me colocar de frente para a outra parte, porque isso dá a ideia de confronto, né? Tenta se colocar um pouco posicionado na parte de lado, na parte lateral, porque isso dá a ideia de parceria, né? Daquilo que eu vou oferecer para você vai trazer algum benefício de alguma forma. Então, isso são dicas importantes quando se fala da parte corporal. Essa mesma pesquisa diz que 38% da minha comunicação ela é absorvida pela outra parte na minha fala, na forma como eu me comunico verbalmente. Então, se você se comunica de forma verbal, a postação da voz ela é muito importante. Então, se eu abaixo muitas vezes o tom de voz, eu consigo atrair a atenção da minha audiência, do meu público em algum momento. Da mesma forma como se eu aumento esse tom de voz no outro momento, eu crio fluidez na minha fala e eu consigo me comunicar de forma melhor. E olha que interessante, dessa equação aí, só resta 7% que é de fato o conteúdo que eu levo. E aí olha que interessante, se eu me comunico bem corporalmente, se eu me comunico bem verbalmente através da minha voz, existem grandes chances de eu conseguir prender, de eu conseguir captar a atenção da outra parte. Então, importante focar nisso. A atenção é a primeira letra do AIDA. A segunda letra dentro desse nosso funil de captação de cliente, de prospecção, é o I do interesse. Eu preciso produzir interesse naquilo que eu vou falar para a pessoa que está me escutando. Então, olha que interessante, a gente pode usar como ferramenta para poder produzir interesse. Vamos supor, né, que eu estou vendendo, por exemplo, uma consultoria de vendas para você, e a gente sabe que, passado esse tempo de isolamento, as vendas de muitos dos negócios que a gente conhece caíram. E aproveito para deixar aqui uma dica para você. Caso você seja dono, proprietário de negócio, trabalhe em área de vendas e queira receber algumas dicas de vendas para o seu negócio, a gente gravou aqui recentemente um vídeo com 5 ações de vendas que você pode utilizar na pandemia. Ele vai aparecer aqui na tela em algum momento para você clicar nele agora, caso você queira assistir após esse vídeo. Mas, voltando aqui ao AIDA. O I do interesse é o I em que eu devo provocar no outro a capacidade de perceber que aquilo que eu vou falar, aquilo que eu chamei a atenção dele para poder notar, é importante. O I do interesse deve, nesse funil, nesse processo de funil, fazer com que o meu prospecto, o meu cliente, ele permaneça atento àquilo que eu vou oferecer. Uma forma legal de você cumprir essa segunda etapa do AIDA, que é o I do interesse, é você despertar um gatilho mental que é utilizado por muitas empresas e muitos comerciais, que é o gatilho mental da dor, prazer. E aí, o que é interessante colocar aqui? Para que você possa executar com eficácia esse gatilho mental, é importante que você conheça a audiência para a qual você fala, a pessoa com quem você deseja conversar para poder convencer ou persuadi-la de comprar ou de consumir alguma coisa que você esteja oferecendo. E como é que funciona esse gatilho mental, nessa relação entre dor e prazer? Você precisa tocar na dor da pessoa que você deseja convencer de alguma coisa. Então, vamos supor aqui que nós da Ponte B aqui trabalhamos com consultoria e eu vou oferecer uma consultoria de vendas para você. Olha que interessante. A gente sabe que muitas empresas sofreram nesse período de isolamento e pandemia com as vendas. Muitas empresas perderam faturamento, perderam desempenho. Então, eu sei que uma das dores das empresas que passaram por esse período é que elas passaram a vender menos. E aí eu preciso tocar nessa dor. Então, olha como era uma possível abordagem para despertar o interesse. Chamei a atenção do meu prospecto e entrei agora na etapa interesse. A gente sabe que nesse período de pandemia, empresas do seu segmento perderam entre 10% e 15% do faturamento e que a expectativa de retorno desse resultado, desse faturamento, ele deve se dar somente daqui a 6 meses e não num período curto, como muitas empresas precisam ou gostariam agora. Então veja, a partir dessa frase, eu toquei numa dor desse meu possível prospecto, desse meu possível cliente. E aí a pergunta para
Esse I é exatamente essa. Qual é a dor da outra parte que você deseja convencer? Qual é a dor que esse prospecto, que esse potencial cliente possui e que você precisa tocar? Nisso, a gente consegue despertar o interesse da outra parte em ouvir aquilo que a gente vai falar. Nós entramos agora na letra D, que é a letra do desejo. Uma vez que eu despertei o interesse a partir da experiência de dor da minha outra parte, daquilo que faz ele sofrer, daquilo que tira o sono dele, eu entro no D do desejo oferecendo uma solução nessa relação aí do gatilho mental entre dor e prazer. Eu coloquei a dor porque eu conheço meu prospecto, eu conheço meu cliente, e eu vou oferecer agora o prazer que está na solução que eu vou oferecer para essa outra parte. Então, olha como é que ficaria a continuidade desse discurso. Lembrando aqui que a gente falou, né, que as vendas desse nosso cliente, desse prospecto, caíram entre 10% e 15% e que só tem expectativa de voltar em torno de 6 meses. Então, como é que seria a minha abordagem para despertar o desejo? Fulano, ciclano, a gente na Ponte B desenvolveu uma metodologia de vendas que faz os clientes retomarem o faturamento num período de 2 meses, crescendo a venda entre 20% e 50%. Essa metodologia já foi aplicada em clientes do mesmo segmento que o seu e a gente tem tido bons resultados nesses clientes. Parou. Olha que interessante. Aqui a gente utiliza a continuidade do gatilho dor versus prazer. O cliente tem uma dor e eu ofereço para ele a minha solução que gera um prazer nele. E eu trago também um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da prova social. O que é a prova social? É eu mostrar que o benefício que esse cliente ele pode colher daquilo que eu vou oferecer já foi aplicado em outros clientes. Então é muito importante que dentro de um escopo, dentro de um funil de prospecção de venda, você tenha a capacidade de oferecer exemplos de como aquilo que você oferece gerou benefícios para outros clientes, para outras pessoas que tenham o mesmo perfil dessa pessoa para quem você oferece agora. Diogo, eu não tenho nenhum exemplo que eu possa citar daquilo que eu estou oferecendo como benefício. Então é importante que você utilize um outro gatilho mental que pode estar associado a esse outro que a gente falou da prova social, que é o gatilho mental da autoridade. O que é a autoridade? É a gente perceber que, se eu vou falar sobre um determinado tema para vocês, sobre vendas, por exemplo, é importante que vocês saibam que eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de vendas. Então são 10 anos vivenciando essa experiência de vendas em empresas multinacionais, em empresas da região, em empresas familiares, em empresas de conglomerados maiores. Então, isso transmite autoridade para a outra parte. E aí, como é que seria esse discurso adaptado para a autoridade? A gente tem uma ferramenta hoje que tem feito crescer, que a gente acredita que faz crescer entre 20% e 50% o faturamento do teu negócio em 2 meses. E isso foi construído baseado na experiência que a gente tem no segmento de vendas há mais de 10 anos, trabalhando em empresas multinacionais, em empresas regionais e utilizando metodologias que funcionam nessas companhias. Fecha aspas aqui novamente. Então, esses gatilhos eles podem ser utilizados associados um ao outro, né, falando da experiência e mostrando a prova social, que aí é o modelo ideal, e sempre com a oferta do benefício. A gente falou sobre isso aqui no vídeo anterior, e lembrar que sempre que o cliente ele não procura em você o seu produto, ele procura o benefício que o teu produto oferece. Então, o cliente nunca vai estar interessado numa consultoria da Ponte B, ele vai estar interessado nos resultados que aquela consultoria produz. E aí, essa é a pergunta que fica aqui para o D do desejo. Quais são os benefícios? Qual é o prazer que aquilo que você oferece, a solução que você quer colocar, ela produz na parte interessada? Isso é fundamental em qualquer prospecção de venda. E a gente agora entra no último A do AIDA, que é o A da ação. Não adianta você reter a atenção de quem você fala, não adianta você provocar nele o interesse, você produzir o desejo, se isso não converte, no fim das contas, em ação. E é importante deixar claro aqui que essa ação não necessariamente é a venda, tá? Ela pode ser a venda, né? Para a gente que trabalha com vendas, o ideal sempre é que após esse ciclo completo a gente consiga vender. Mas como eu falei que o AIDA ele pode ser aplicado para persuasão, para convencimento, ele pode ser aplicado para você vender um projeto, vender uma ideia, é sempre importante que esse A ele seja um gesto concreto, ele seja de fato uma ação que nem sempre é a venda.
Então ele pode ser muitas vezes, né, o agendamento de uma reunião, a gente falando de prospecção de vendas aqui, muitas vezes não é na primeira abordagem que você consegue vender, mas no ponto de vista de consultoria, por exemplo, que foi o exemplo que a gente usou aqui durante esse vídeo, né? Muitas vezes para nós como consultoria, após um processo como esse de venda, a ação, esse último A, ele se refere ao agendamento de uma reunião, né? Um horário que eu não teria se eu não tivesse seguido esse passo a passo. Uma dica ainda importante com relação à ação é que muitas vezes esse empurrãozinho final para que a gente saia aí do âmbito das ideias para o âmbito de fato da ação é uma isca, uma demonstração daquele produto que você oferece. Então, né, não hesite se você precisar oferecer, por exemplo, uma versão gratuita de um produto que você quer oferecer para outra ponta, né? Então vamos supor que eu esteja comprando um sistema, né? Que o último passo do AIDA seja a aquisição de um sistema, né? Por que não dar para essa pessoa aí um mês gratuito desse sistema para que ele possa usar e a partir disso ele passa a pagar a partir do segundo mês. A gente tem que pensar em soluções, né, que façam a pessoa de fato testar aquilo que a gente está oferecendo. Então, não hesite em dar esse último empurrãozinho para esse prospecto seu. Seja mostrando um trabalho que você já fez, que já executou, né? Mostrando ali os dados efetivamente, né? Aquilo que você conseguiu produzir de benefício para uma outra pessoa que tem o mesmo perfil que ele, seja dando uma pitada gratuita daquilo que você tem a oferecer. Então, esse é o último A do nosso AIDA. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da metodologia AIDA e que vocês apliquem em tudo que vocês fizerem, né? Venda é técnica, venda é método e o AIDA ele é uma técnica muito disseminada e que funciona. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar para você se inscrever no canal aqui da Ponte B para que você possa receber notificações de novos vídeos. Você possa curtir esse vídeo, comentar se você gostou, dividir ele com alguém que você conhece que pode precisar desse material. E a gente encerra esse vídeo deixando aqui alguns vídeos que já gravamos com conteúdos que eu tenho certeza que serão relevantes para você. Até a próxima!